E aí, pessoal, como é que foi o simulado? Foi bom? E o tema da redação? Foi show de bola? Melhor ainda? Não? Sim? Vamos lá. Vamos observar aqui os textos de apoio que vocês receberam aí nessa proposta de redação. O primeiro texto fala sobre guerras, né? As guerras fazem parte da história da humanidade, sendo registradas e estudadas desde a antiguidade. A guerra moderna é regulada pelas Convenções de Genebra. As guerras são conflitos armados que é, que acontecem por diferentes motivos, como desentendimentos religiosos, interesses políticos e econômicos. Então aqui a gente já percebe, né, que os motivos, né, da guerra são o quê? Desentendimentos religiosos, interesses políticos e econômicos, disputas territoriais, rivalidades étnicas, que são, né, culturais, entre outras razões. Na história, elas são estudadas por um ramo conhecido como História Militar, que se dedica não só a entender as grandes guerras, como também a estudar a noção dos exércitos. Aí, um dos grandes teóricos da guerra moderna foi o militar prussiano Karl von Clausewitz, responsável por estabelecer ideias como a da mobilização total de um Estado para a guerra. Eventos como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, né, são demonstrações perfeitas do estado de guerra total. Para evitar os excessos, foram estabelecidas as Convenções de Genebra. Aí o segundo texto fala sobre terrorismo. E aí, o terrorismo está entre as práticas violentas mais utilizadas no século XX e no século XIX, tanto para fins políticos quanto para fins ideológicos ou religiosos. Olha, terrorismo pode ser caracterizado, voltando aqui rapidinho a leitura, olha. Então, olha, tanto o terrorismo, né, está entre as práticas violentas mais utilizadas no século XX e no século XIX, tanto para fins políticos quanto para fins ideológicos ou religiosos. Então você pode perceber aqui que o pressuposto para a guerra é o mesmo pressuposto para o terrorismo. Né? Então a gente consegue perceber que os motivos são os mesmos. Tá? E aí o terrorismo pode ser caracterizado como um tipo de violência que se pratica contra vítimas inocentes, com o objetivo de promover alguma causa ou percepção do mundo, ou seja, a partir de uma ideia de intransigência, né? A partir de uma ideia de um subjetivismo, tá? A imposição do seu ponto de vista aos demais. Aí veja, aí seja pessoal, seja coletiva, isto é, partilhada por um grupo ou facção. Então, a conduta pode ser realizada de forma individualizada ou de forma coletiva. Então, sabemos que ao longo do século XX, e sobretudo no século XXI, as ações terroristas tiveram e vêm tendo grande impacto em várias regiões do mundo. Elas são praticadas pelos mais variados agentes. A palavra terrorismo apareceu pela primeira vez no escrito, olha, Cartas sobre uma Paz Regicida, do filósofo irlandês Edmund Burke. Nesse escrito, Burke critica o período da Revolução Francesa, conhecido como terror. Então quer dizer que o termo terrorismo surgiu da análise que esse teórico fez da ocorrência, né, da Revolução Francesa, que trouxe, né, aí no seu bojo uma prática, né, constatável de homicídios, né, de genocídio. E aí, esse autor caracterizou o evento lá de terror. Então, pela primeira vez, o termo terrorismo surgiu na história da humanidade. Ou seja, o período em que os jacobinos estiveram no poder, de 1792 a 1794, foi quando aconteceram diversas atrocidades. Todo aquele que fosse oposto, né, ao governo dos jacobinos foram exterminados. Então veja, Burke classifica como terroristas as perseguições e sentenças de morte na guilhotina levadas a cabo pelos jacobinos nessa fase. Então aí a gente vem com a nossa proposta de redação. Então, a partir do eixo norteador verificado nos textos motivadores, redija um texto dissertativo argumentativo entre 15 e 20 linhas,
a respeito da temática a seguir: guerra e terrorismo. Aí você vai pontuar nessa redação sobre o sentido de ambos, a motivação de ambos e a repercussão dessa temática no mundo. Ok? E aí, o que acontece? Aqui a gente já consegue perceber que o texto traz todas essas informações. Na verdade, os textos de apoio já trazem todas essas informações. A gente tem o conceito de terrorismo. A gente tem aqui o conceito de guerra. A gente percebe que talvez a diferença básica entre a guerra e o terrorismo seria o cumprimento, entre aspas, né, de alguns ditames estabelecidos conforme um diploma que regula a ação da guerra, que é o caso das Convenções de Genebra. A gente não sabe se na prática isso realmente acontece, a gente acredita até que não, mas existe um documento, né, ou documentos que regem, né, a ação da guerra. E aí a gente percebe, consoante os textos, que o que basicamente vai diferenciar uma ação de guerra de uma ação terrorista não é o sentido propriamente dito, nem o pressuposto, né, o motivo, e sim uma certa determinação de um comportamento que vai ser edificado ali durante o período de guerra, em detrimento de uma ação terrorista. Mas, enfim, na prática, a gente sabe que nas guerras morrem diversos inocentes, né? E aí a gente acaba não conseguindo diferenciar, não sei se você vai concordar comigo, o que é guerra e o que é terrorismo, porque em certo ponto elas vão se confundir, né? Elas vão se igualar, ok? Então aqui a gente vem com o que seria esperado do candidato ao redigir essa proposta de redação, ou melhor, ao redigir o seu texto mediante essa proposta de redação. Aí você tem aqui o padrão de resposta que a gente espera é que o candidato apresente um contexto elucidativo acerca do que significam, no contexto atual, guerra e terrorismo. E suas motivações. Isso aqui a gente já percebe, olha, aqui na própria temática. Falar sobre o sentido de ambos, a motivação e a repercussão no mundo de modo geral. Aí a gente tem, nesse sentido, o candidato deverá fornecer conceitos técnicos científicos que, portanto, elucidem pragmaticamente. Olha, esse pragmaticamente está relacionado ao contexto, né? A temática e ainda, ou seja, que você elucide pragmaticamente, elucide a temática dentro do seu contexto, tá? No seu contexto prático, né? Claro que numa órbita global. E ainda, que o candidato contextualize a repercussão da temática no cenário universal. Foi o que eu acabei de dizer. No seu texto, a partir do seu repertório de conhecimentos, o candidato deverá apresentar argumentos sólidos, consistentes sobre sua tese, aquilo que você vai apresentar como tese, a qual deverá ser fundamentada no contexto de inserção sócio-histórico, político-cultural do tema. Olha, Guerra Santa, guerras mundiais, 11 de setembro, demais conflitos bélicos, leis antiterrorismo, por exemplo, são citações recomendadas para essa proposta. Ok? Então aqui a gente tem alguns pontos que são bem-vindos no que se refere à parte da argumentação, aquilo que você vai lançar no seu texto a fim de dar sustentação à tese que você apresenta, a ideia, né, nutrida por você no texto. Você pode ir além disso aqui? Pode, desde que essas citações, essas menções, elas estejam inscritas dentro do universo temático, né? Sob pena de você ser penalizado no caso de uma fuga. Então, os apontamentos feitos daqui, né, eles são indicações pertinentes de menções que você possa fazer na sua redação. Não quer dizer que as citações se limitam a isso aí. Tanto é que a gente tem aqui o por exemplo, tá? Mas aí vai depender muito do repertório de conhecimento que você tem acerca da temática, tá? Então isso passa a ser, até certo ponto, relativo. E aí, eu trouxe para vocês uma possibilidade de produção,
que eu fiz aqui, referente à temática que a gente trouxe no simulado de vocês. E aí a introdução. Convicções oriundas de ideologias religiosas, políticas, sociais, na busca pela sagração de ideias, atropelam o valor da vida humana e a banalizam. Então aqui eu já lancei minha tese. Veja, convicções oriundas de ideologias, as convicções são o quê? São as concepções. Oriundas quer dizer que elas surgem de onde? Surgem de ideologias religiosas, políticas, sociais. Olha, na busca pela sagração de ideais. Então aqui a motivação da guerra e do terrorismo é o quê? É a busca pela sagração, pela imposição de ideais. E nesse caso elas atropelam, né? Eles atropelam o valor da vida humana e a banalizam. Então já bati aqui a tese apresentando toda a temática. Esse desapreço promove o terror, sendo, pois, responsável pela mortandade que assola o globo terrestre. Isso, né? Lembrando que eu vou desenvolver o texto numa órbita universal, aí eu utilizei globo terrestre. Isso se intensifica à medida que cresce no homem a intransigência em relação às consequências de seus atos. Aí eu bati a minha introdução aqui, toda com base na proposta de redação, com base na temática central que me foi apresentada. Ok? Aqui eu passo ao desenvolvimento 1. Aí eu venho aqui, ó. Como se observa, a história da humanidade é marcada por grandes guerras e conflitos. Eu estou retomando o tema central. Em sua maioria, frutos do dogmatismo de nações auto-intituladas superiores. Aí eu faço a conexão com o período agora que faz a reapresentação do meu tema central. Esse cenário é ilustrado perfeitamente pela Alemanha de Hitler, com o Holocausto ao povo judeu. Não distante dessa realidade esteve a danosa guerra do Iraque, no suposto arsenal de armas químicas, o que fora alegado pelos Estados Unidos um caso de segurança internacional. Daí em por diante, conflitos como Palestina versus Israel são justificados por ditames religiosos. Guerra Santa. No Brasil, a ocorrência desses conflitos armados é, de modo geral, de caráter civil, com destaque ao confronto de milícias e traficantes das grandes favelas do país. E aqui agora o D2. Eu vou fazer já o quê? A amarração do D2 com o D1. Esse contexto de hostilidade instalado entre determinados estados e nações, inclusive entre indivíduos de uma mesma sociedade, acende o pavio do terrorismo. Esta ação de extrema violência, olha eu conceituando o terrorismo. Esta ação de extrema violência, o que é o terrorismo? É uma ação de extrema violência. Então aproveito aqui para conceituar terrorismo agora, porque eu já fiz isso com guerra, né? Então esta ação de extrema violência não é simplesmente um ato de revolta, pois em alguns países muçulmanos esse comportamento faz parte da sua cultura de medo. Nessa órbita, atentados como o 11 de setembro, na queda das torres do World Trade Center, Estados Unidos, são casos de atos suicidas que culminam em genocídios, motivados por aforismos que professam vida, todavia convertidos em ideias que matam. Aforismos são ideias positivas, tá? Então, que professam vida, naturalmente, todavia convertidos em ideias que matam. Independentemente de um fundo ideológico, o resultado dessas lutas é sempre a morte de inocentes. Não importa se é guerra ou se é terrorismo. Sempre morrem os inocentes nesses casos. De toda forma, segundo o futurismo de Marinetti, a guerra é a higiene do mundo. Estando ele certo, a Terra nada mais é do que um grande aterro do qual o homem é lixo. Marinetti é um futurista, tá? É um personagem, né? Um indivíduo inscrito no período do modernismo artístico. E esse camarada, né, como sendo um futurista, né, o futurismo é um
um movimento bastante, um movimento cultural europeu bastante apreciado por Hitler, né? Inclusive Hitler foi eleitor de Marinetti, para você ter uma ideia. Então Marinetti dizia que a guerra é a higiene do mundo, né? Só para você ter uma ideia, a Luftwaffe, né, que é a força aérea da Alemanha nazista, ela é baseada justamente na concepção de velocidade pregada pelo futurismo. Então, se você pegar, por exemplo, artes futuristas, você vai perceber a demonstração da velocidade nas obras artísticas. Se você pegar artes plásticas do movimento futurista, você vai perceber que a arte, né, edificada naquele período, ela é voltada para a demonstração, né, da apreciação da velocidade. E aí, a própria Luftwaffe, né, como sendo, né, idealizada aí por ideais futuristas, né, de apreciação da velocidade, elas representam, né, essa influência, para você ter uma ideia. Então, o Marinetti, como um futurista categórico, ele disse que a guerra ela é a higiene do mundo. Então, ele quis dizer o quê? Que o homem é lixo, então. Porque a gente faz higiene, a gente faz limpeza daquilo que é lixo, né? Então, para você ver como é que esses ideais, né, eles, por mais que professem alguma ideia positiva, eles trazem a morte, né? Porque ao afirmar que a guerra é a higiene do mundo, eu estou considerando que determinados seres, e normalmente os inocentes ali, pessoas que são, digamos, desatendidas, né, pelo sistema, essas pessoas são consideradas lixo por civilizações, por pessoas, né, que se auto-intitulam superiores. Mas qual é o critério que foi utilizado aí, né, se todos somos seres humanos? Né? Então aí, se, né, Marinetti está correto, né, ao dizer que a guerra é a higiene do mundo, então estando ele certo, a Terra nada mais é do que um grande aterro do qual o homem é lixo. Então, para muitos idealizadores dos conflitos, né, armados, bélicos aí, seja a guerra ou seja terrorismo, o homem para ele é lixo, porque você tem uma frente ali formada por soldados que vão morrer, né? E esses soldados vão matar não apenas outros soldados, eles vão matar também inocentes. E aí, nesse ponto, qual seria a diferença entre a guerra e o terrorismo? Né? Do ponto de vista teórico, a gente consegue pontuar diferenças. Mas do ponto de vista prático, na hora que as bombas começam a explodir, e aí, tem como escolher quem morre e quem não morre? Bom, então faça a sua reflexão. O texto fala justamente sobre isso. E aí a gente arremata aqui na conclusão, como visto, e aí eu faço a retomada do que foi falado, né? Todo conflito é munido de um pressuposto, né? De uma motivação. Cada um com um fim, cada um com uma finalidade. Mas todos interceptados pelo resultado, ou seja, o resultado é um só. Infelizmente, quando o que se está em questão são os interesses de uma minoria absoluta no poder, ou seja, os poderosos decidem, né? Pouco interessam os danos causados, mesmo a uma maioria inferiorizada. Então, meu amigo, se tiver de haver guerra, vai haver guerra, e os poderosos vão dizer que morra o povo, mas a gente vai para a guerra. Nesse diapasão quer dizer, nesse sentido, nesse contexto, tá certo? Nessa órbita, a mesma coisa. Sendo a extinção de vidas o produto das lutas, né? A extinção das vidas é o resultado das lutas, naturalmente, fatalmente. São, portanto, sinônimos guerra e terrorismo. E seus idealizadores, filhos de uma só mãe. Então, a redação busca aqui refletir, né, para a realidade de que a guerra e o terrorismo, uma vez que tiram a vida de inocentes, né, nesse caso não haveria diferença, pensando que o terrorismo consiste aí numa prática egoísta, né, com base na finalidade do firmamento de um ideal particular ou coletivo que afeta vidas inocentes. Mas a guerra, no seu bojo, também trará consequências mortíferas a seres humanos inocentes. Então, nesse ponto, qual seria a diferença? Porque se a gente imagina que existem regras que regulamentem a ação da guerra,
e essas regras são fielmente cumpridas, então a gente conseguiria ver na prática a diferença entre guerra e terrorismo. Mas se na prática a gente não consegue perceber, né, essa regulamentação, se essa regulamentação ela se limita apenas ao campo teórico, ao campo formal, ao campo escrito, então como é que a gente pode na prática diferenciar a guerra do terrorismo? Apenas de forma teórica. Então a redação feita por mim, né, como uma proposta, como uma possibilidade de escrita para vocês, ela reflete justamente sobre essas questões que eu apresentei aqui. Não necessariamente você precisa escrever a redação do mesmo jeito que eu escrevi a redação. Tá? Aqui foi a minha sacada, aqui foi a minha, foi o desenvolvimento da minha ideia, né? Quando a banca solicita para eu observar, né, o sentido do que vem a ser a guerra, o terrorismo no mundo atual e a repercussão dessas ações no mundo. Então, o que é que o corretor muitas vezes não, ele sempre vai observar. Ele vai observar aquilo que você traz de novo na elucidação da temática que é feita por você. Ele vai tentar perceber, porque aí isso vai, digamos assim, supervalorizar a sua redação no critério da criatividade argumentativa. Né? O corretor ele vai observar que você consegue ir além do trivial, você consegue dar uma nova roupagem a informações que já existem como fatos. Então você vai ter que ser criativo ao utilizar a sua fundamentação no sentido de apresentar uma ideia original sobre a temática, porque essa temática é uma temática da atualidade, ela vem se repetindo aí, ganhando fôlego ao longo dos anos, e agora, né, recentemente a gente vem ao conflito aí do Hamas versus Israel. Eu coloquei aqui na redação Palestina versus Israel. Se você achar mais adequado colocar Hamas versus Israel, você coloca, mas o Hamas, ele próprio, né, o Hamas, se autodefine como organização palestina, tá? Então, o Hamas é palestino, tá? Então aí não faria diferença fazer menção a Palestina ou Hamas. Tanto faria nesse caso, tá? Mas aí você opta, no caso, de fazer esse tipo de apreciação. Então, o que é que o corretor vai analisar dentro do seu arcabouço argumentativo? Não só apenas a capacidade de você argumentar, mas a capacidade de você conseguir ir além, tá? Além do trivial, trazendo a criatividade argumentativa para o texto, ou seja, a capacidade de fazer uma reflexão que seja criativa, que seja original, ok? Ótimo. Então, aqui nós finalizamos a nossa análise. Eu espero que tenha servido a você aqui de forma eficaz, né, norteadora, a nossa apreciação dessa proposta de redação. Caso você não tenha se dado bem na realização do seu texto, antes dessa análise que fizemos aqui, antes dessa avaliação temática, você agora faz o seguinte, você procede a uma refacção da sua redação, né, observando os pontos que eu levantei e principalmente fazendo pesquisas sobre a temática, e aí na sequência você realiza outra redação, ok? Para que você esteja sempre praticando a fim de desenvolver uma maior habilidade, porque dia 28 está chegando e a sua redação estará esperando por você lá, ok? Então vamos se familiarizar com isso aqui. Isso aqui não é bicho de 7 cabeças, não. A gente só precisa de quê? Estudar e praticar, ok? Então, até mais, meus amigos. Até uma próxima oportunidade. Tudo de bom, bons estudos, ok? Tudo de bom.